CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, antivírus no celular funciona mesmo? Então, os antivírus no celular é uma necessidade, certo? Bom, para grande parte dos usuários, a resposta a essa pergunta é exatamente sim, né? Mas em alguns casos, a resposta pode ser depende, né? Ou seja, vamos entender um pouco de como é que isso vai funcionar, né? Essa situação. Como funciona o antivírus? O antivírus, ele basicamente funciona com a questão de analisar o comportamento dos aplicativos e também como é que eles fazem isso dentro do celular, nesse caso, né? Também tem alguns antivírus que analisam os arquivos baseado na construção do arquivo, né? Ou seja, como é que o arquivo, né? Ou seja, no caso aí a ameaça, ela foi construída, e aí ele consegue entender essa situação. Então, basicamente é assim que funciona. No celular, os antivírus, né, eles são ou funcionam de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque no caso dos computadores, eles conseguem ter acesso a praticamente toda a parte do sistema operacional. Você consegue olhar o Windows, como é que o Windows está funcionando, os aplicativos estão instalados nessa situação, né? No caso do celular, eles têm uma função mais limitada. Por quê? Porque ainda é importante, mas por que essa situação? Porque o sistema operacional, tanto no Android quanto no iOS, eles são mais limitados no seu acesso, né, às informações internas do ambiente. Então, ou seja, ainda assim, vale a pena usar antivírus no celular? Então, vamos lá. Esse antivírus ele é recomendado em dispositivos móveis quando, né, você tem informações importantes, né, dentro do seu, ou sensíveis, dentro do seu computador, do seu celular, nesse caso, se tem informações bancárias de trabalho, ou, né, se você instala frequentemente aplicativos fora, né, das lojas oficiais, a Play Store ou o iCloud, né, o iTunes, lá no caso, né, da Apple. Então, se você instala aplicativos fora dessas lojas e você tem, né, aplicativos financeiros e informações sensíveis, é interessante que você tenha um antivírus como esse. Lembrando que o antivírus, inclusive, alguns deles têm funções de anti-phishing, né, seja aqueles e-mails falsos, né, e tem também alguns que têm até VPN e cofre de senhas instalados junto, né, do antivírus para isso, né? Quando é que a gente não seria necessário utilizar um antivírus, né? Se você baixa apenas aplicativos nas lojas oficiais, né, não conecta em rede Wi-Fi pública ou abertas, né, para isso, e se informações que estão no seu celular não são exatamente informações críticas nesse caso. Então, nessa situação, então talvez você não precisasse ter o antivírus instalado em relação a isso. Então, essa é basicamente a ideia. Se você tem, né, um antivírus, você tem informações sensíveis no seu celular, a recomendação é que sim, você tenha instalado o antivírus, sendo que o antivírus não tenha essa mesma eficiência, né, no caso dos computadores em relação aos celulares. Mas, mesmo assim, é importante que você tenha o antivírus instalado, sim, no seu celular, se você tem informações sensíveis armazenadas nele. Qual que você usa? Eu uso Kaspersky, né? Ou seja, eu tenho uso Kaspersky no meu celular, né? Nos meus dispositivos móveis, né? Tablet, celular para isso. E quando eu tenho uma máquina Windows também que eu uso, né? Para algumas situações aqui que eu preciso de Windows, que também tenho Kaspersky instalado nele também. Mas esse é pago, né? É pago, exatamente, é pago, sim. Na verdade, porque eu tenho uso algumas outras funções do Kaspersky, né, para isso. Mas se alguém está procurando, se o nosso ouvinte está procurando um antivírus gratuito, né, Gratuito. o Bitdefender é um bom antivírus gratuito que pode ser utilizado no ambiente de celular, por exemplo, ou até em computador também. No Entendi. caso de iPhone, isso é para Android, né? No caso de iPhone, tem o Malwarebytes, que é um outro antivírus também gratuito para iOS, que funciona muito bem também. Entendido. Muito bom. Bom, além do antivírus, né, a gente já tem perguntas que chegaram cedinho para você, Gilberto. Patrícia Vamos está lá. aqui já conversando com os ouvintes. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Chegou uma agora, Fernanda, para a questão do antivírus. Não é nem pergunta, não, é uma observação do Hélio, que eu até transformo em pergunta para Gilberto. Ele diz: olha, eu não tenho antivírus porque eu acredito que o meu comportamento é seguro o suficiente e tenho backup. Aí eu te pergunto,
Isso é seguro? Então, o teu comportamento seguro, não se expor a riscos, é uma situação bastante interessante. Mas tem coisas que não depende da gente, né, nesse caso. Por exemplo, quando eu conecto numa rede sem fio pública, né, eu estou fazendo, até posso estar navegando em sites que eu conheço, mas tem coisas que eu não consigo controlar nessa situação. Também tem situações do tipo assim, de navegação de sites que você acha que são sites seguros, aquele site que você sempre acessou, você sempre usou aquele serviço na internet, e aquele site foi invadido, né? E ali colocaram um vírus, um malware naquele site. Então é um site que você está acostumado a acessar, mas você, naquele momento, aquele site está vulnerável e pode infectar o seu celular. Então, ou seja, é interessante, né? Ou seja, você tem um risco menor quando você assume que você tem um comportamento mais comportado, né? Ou seja, mais tranquilo na rede, mas mesmo assim você tem alguns riscos nessa situação. Agora a pergunta que a Fernanda falou, chegou bem cedinho para você, Gilberto, do Alexandro. Ele quer perguntar sobre essa nova TV 3.0, se ela já está disponível no mercado, qual é a diferença para as TVs digitais de hoje? Então, basicamente o que ela tem é uma interatividade maior, né, nesse caso, né? Então, ou seja, ainda não está disponível, está em teste em alguns locais, né? Está sendo liberado aos poucos, mas basicamente você vai ter uma interatividade maior, vai ter até chances de ver câmeras diferentes nessa transmissão, mas ainda não está disponível, está sendo, né, aos poucos, está sendo testada e vai ser liberada, né, aos poucos. A previsão é que na Copa do Mundo, né, que vai ter plenamente disponível aqui no Brasil. Tenho mais perguntas aqui também, ó. Vamos Deixa lá. eu seguir aqui para as que ficaram do programa passado. O Alcelon, ele me perguntou o seguinte: por que o 5G demora tanto para popularizar? Moro na Serra e poucos lugares há acesso ao 5G. Foi isso que ele me perguntou. Isso aí, Alcelo, o que acontece, né, é que a migração do 4G para o 5G, né, ou do 3G para o 5G em algumas situações, demanda de instalação de equipamentos pelas operadoras, e equipamentos em maior quantidade. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Ou seja, imagina que eu tenho um local atendido por cinco torres nesse caso. Quando eu migro para a solução do 5G, por uma questão de frequência diferente, eu preciso de colocar mais torres ainda do que essas 5 torres que atendem a mesma localização. Então, ou seja, isso está demorando, né, por uma questão basicamente de investimento mesmo das operadoras, que precisam de ter um investimento maior, né, de rádios, antenas, torres, né, e também a parte de tráfego de rede também, né, que aumenta bastante. Então, por isso que demora, né, nessa situação. A Evânia, olha só, o celular Motorola dela veio com muitos aplicativos. Ela forçou a parada. Algum problema? Então, ela, na verdade, desativando os aplicativos, eles ficam instalados, ou seja, ocupam espaço de memória, mas eles não gastam, por exemplo, bateria nem processamento do celular. É uma solução interessante. Mais uma outra chegando também, Paty. Vamos Gerson lá. Rabelo conosco perguntando, sem usar a opção arquivar do WhatsApp, tá, ô Gilberto? Tem Uhum. como ocultar um contato no WhatsApp para que, caso alguém abra meu celular, não veja essa pessoa, mas sem precisar usar a opção arquivar? Não conheço. É a opção de que você esconder o contato, né, especificamente. Uhum. Não conheço. O arquivo, né, você pode colocar senha na conversa com essa pessoa, né? Aí você tem como fazer isso, né? Ou seja, e aí, para ter acesso à conversa sua com essa pessoa, teria que ter uma senha extra para isso. Isso dá para fazer. Vamos pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Vamos lá, Fernando. Uma notícia que me chamou a atenção, né, que um estudo recente, né, ou seja, uma pesquisa recente, né, indicou ou quais são os principais receios que as pessoas têm em relação ao uso da IA. E o principal, né, ou seja, o principal motivo, né, ou receio, é a perda do emprego, né? Ou seja, a perda do emprego domina as preocupações quando a relação de uso, né, com a IA, ou como a IA vai impactar no mercado de trabalho nesse caso. Então, essa é a primeira questão. Outra questão também que é importante, que pede pede preocupação, tem preocupação para o ambiente, é também a questão
do consumo de energia, né, no consumo das informações das pesquisas na internet, né, da pesquisa do IA, né, para isso, né? E aí eu tenho eu tenho uma notícia que eu vou comentar mais à frente também exatamente disso, ou seja, essas grandes data centers que fazem resolução das perguntas de IA, elas consomem muita energia. E como é que isso funciona? Então, as duas preocupações principais, segundo essa pesquisa, primeiro, as pessoas têm preocupação com a perda de emprego, o impacto no mercado de trabalho, e a segunda preocupação é a preocupação do impacto ambiental, né? Ou seja, de gasto de energia, né? E nesses ambientes para isso. Outra notícia que me chamou a atenção é exatamente sobre isso. O Google revelou, né, o gasto ambiental por cada consulta que é feita na Gemini, né, que é a solução de IA do Google, né? E ela falou que cada prompt, né, ou seja, cada pergunta que é feita ao Gemini, ele consome 0,24 watts por hora, né? Ou seja, seria o equivalente a assistir 9 segundos de televisão, até pouco, né, nesse caso, né? E uma outra pergunta também muito comum é quanto de água para refrigeração é utilizado, né, para cada prompt, né, pesquisa. E, segundo o Google, ele gasta cada prompt 0,26 mililitros de água, que também é relativamente pouco. Na verdade, o Google demonstrou isso porque está reduzindo, né, o gasto de energia e o gasto de água nesses consumos, nesse caso, né? E outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que é bastante preocupante, eu chamo a atenção dos pais em relação a isso, é que o Roblox, né, está sendo processado nos Estados Unidos por ser um ambiente de predadores sexuais, ou seja, golpistas estão utilizando o Roblox para se aproximar de crianças e adolescentes, né, para fazer algum tipo de achaque ou de convencimento para vitimizar ou mesmo, né, fazer algum tipo de conteúdos, divulgação de conteúdos prejudiciais para crianças e adolescentes. Então, o Roblox está sendo processado nos Estados Unidos, né, tem uma procuradora americana fez um relatório e denunciou o Roblox em relação a isso e está realmente tendo um impacto bastante grande. Então, aí a minha sugestão, né, e alerta aos pais em relação a esse jogo do Roblox. Muito bom. Ó, e as perguntas que continuam chegando, Gilberto, a gente responde na quarta que vem. Combinado, Fernando. Um excelente final de semana para você, para os nossos ouvintes. Obrigado aí pelas participações. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, viu?